Salve, estudantes! Eu sou o professor Victor Aragão e na aula de hoje veremos atualizações na matéria de ética para a primeira fase da OAB. Essas atualizações foram trazidas pela Lei 14.365 de 2022. Então, importantes tópicos de ética do Estatuto da OAB foram alterados. E essas alterações podem cair na sua prova na primeira fase. Então, vamos hoje ver a primeira parte sobre essas mudanças. E o primeiro tema que estudaremos é dos direitos do advogado, capítulo 2 do Estatuto da OAB. Veremos então pontos sobre esse tema que foram alterados conforme a Lei 14.365 de 2022. Essa será a nossa parte 1 dessas atualizações. E antes de começarmos os estudos, já é inscrito no canal? Então se inscreve aí, deixa seu like, que assim você ajuda esse projeto e possibilita estar trazendo cada vez mais conteúdo para vocês, aulas, simulados, dicas. E agora vamos ao conteúdo da aula. Primeiro ponto, artigo 6º do Estatuto da OAB. Esse não houve alteração, é o mesmo. Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e nem membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíproco. Até aí, ok. Agora vem a alteração. Parágrafo único. As autoridades e os servidores públicos dos poderes da República, os serventuários da Justiça e os membros do Ministério Público devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas ao seu desempenho, preservando e resguardando de ofício a imagem, a reputação e a integridade do advogado nos termos desta lei. Assim podemos analisar nesse parágrafo único, todo advogado no exercício da profissão, ele tem o direito de ser tratado com dignidade, tendo direito às condições adequadas para o desempenho da sua função. Agora vamos para o artigo das alterações mais importantes nessa primeira parte do estudo de atualização, que é o artigo 7. Esse artigo ele traz os direitos do advogado e houve alteração no seu inciso 10. Agora ficou assim: usar da palavra pela ordem em qualquer tribunal judicial ou administrativo, órgão de deliberação coletiva da administração pública ou comissão parlamentar de inquérito, mediante intervenção pontual e sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, a documentos ou afirmações que influam na decisão. Portanto, é um direito do advogado usar a palavra, seja num tribunal judicial, administrativo, órgão de deliberação coletiva da administração pública ou uma CPI. Em qualquer um desses casos, o advogado ele vai ter o direito dessa intervenção de maneira pontual e sumária, para esclarecer qualquer equívoco ou dúvida sobre fatos, documentos, afirmações. Então, um ponto muito importante aqui do direito do advogado. Um tema muito importante que traz esse artigo 7, que pode cair na sua prova, um assunto muito cobrado pela banca FGV na primeira fase da OAB. Continuando agora sobre o artigo 7, temos uma observação. O parágrafo 1º e o parágrafo 2º desse artigo, eles foram revogados. E o parágrafo 2º-A foi vetado. Então, esses parágrafos não precisam ser estudados, não estão em vigência. Continuando ainda nesse artigo 7. Parágrafo 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra decisão monocrática de relator, que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações. Inciso 1, recurso de apelação. Inciso 2, recurso ordinário. Inciso 3, recurso especial. Inciso 4, recurso extraordinário. Inciso 5, embargos de divergência. Inciso 6, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária. Esse inciso 6, ele traz um ponto muito importante sobre essa matéria no seu final, outras ações de competência originária. Isso quer dizer que qualquer ação que a competência originária, oriunda, for do tribunal, qualquer decisão, nesse caso monocrática do relator dessa demanda,
vai caber ao advogado sustentação oral na interposição de um recurso contra essa decisão, exclusivamente do relator. E, de forma geral, esse parágrafo traz, do seu inciso 1 ao inciso 6, ações, recursos específicos que qualquer decisão monocrática do relator vai caber sustentação oral no recurso interposto pelo advogado. E outro detalhe importante aqui é que esse recurso pode ser contra o julgamento de mérito ou do não conhecimento dos seguintes recursos e ações aí expostas. Continuando com a matéria. Agora, ainda no artigo 7, só que parágrafo 6A, veremos vários parágrafos 6 agora, 6A, 6B, 6C e assim vamos. Então, sobre o parágrafo 6A, a medida judicial cautelar que importe na violação do escritório ou do local de trabalho do advogado será determinada em hipótese excepcional, desde que exista fundamento em indício pelo órgão acusatório. Outra atualização importante. Então, medida judicial cautelar que vá em escritório ou local de trabalho do advogado tem que ser uma hipótese excepcional e tem que haver fundamento para isso, de acordo com o órgão ali acusatório que indicou tal medida judicial. Próximo parágrafo. Parágrafo 6º-B. É vedada a determinação da medida cautelar prevista no parágrafo 6A, que acabamos de ver, deste artigo, se fundada exclusivamente em elementos produzidos em declarações do colaborador, sem confirmação por outros meios de prova. Então, como vimos, essa medida cautelar judicial que vai violar o escritório ou local de trabalho do advogado, além de ser excepcional, precisa ter um fundamento, precisa ter provas para que isso seja autorizado. E nesse caso, não vai caber apenas a justificativa exclusiva, fundamentada em algum colaborador, em alguma declaração de algum colaborador. Tem que ter provas, indícios, para que haja essa medida judicial cautelar de forma legal. Continuando. Agora, parágrafo 6º, C. O representante da OAB referido no parágrafo 6º deste artigo tem o direito a ser respeitado pelos agentes responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão, sob pena de abuso de autoridade, e o dever de zelar pelo fiel cumprimento do objeto da investigação, bem como de impedir que documentos, mídias e objetos não relacionados à investigação, especialmente de outros processos do mesmo cliente ou de outros clientes que não sejam pertinentes à persecução penal, sejam analisados, fotografados, filmados, retirados e apreendidos do escritório de advocacia. Portanto, o mandado de busca e apreensão que for no local de trabalho, no escritório do advogado, ele tem que respeitar especificamente o cumprimento do objeto da investigação. Não pode sair pegando documentos, provas de outros processos, mesmo que seja do mesmo cliente ou de outros clientes. Então é um ponto muito importante aqui da matéria, que tem que ser específico, tem que ser o fiel cumprimento desse mandado de busca e apreensão. Próximo parágrafo. Parágrafo 6º-D. No caso de inviabilidade técnica quanto à segregação da documentação, da mídia ou dos objetos não relacionados à investigação, em razão da sua natureza ou volume, no momento da execução da decisão judicial, de apreensão ou de retirada do material, a cadeia de custódia preservará o sigilo do seu conteúdo, assegurada a presença do representante da OAB, nos termos dos parágrafos 6º-F e 6º-G, que veremos deste artigo. Então, o parágrafo 6º-B, ele deixa bem claro aqui que caso seja inviável pegar a documentação, a mídia, os objetos que não estão relacionados com a investigação, não tem como separar, dividir, faz parte do mesmo documento, do mesmo objeto. Então, nesse caso, tem que manter preservado o sigilo desse conteúdo que não faz parte da investigação, mesmo que não consiga fazer essa segregação, essa separação
de provas, de documentos. Mas o que não for análise daquela investigação tem que estar respeitando a preservação do sigilo desse conteúdo. E ainda ele deixa bem claro que é assegurado a presença do representante da OAB para analisar se está realmente sendo protegido esse sigilo. Próximo parágrafo. Parágrafo 6º e, na hipótese de inobservância do parágrafo 6d, que acabamos de analisar, deste artigo pelo agente público responsável pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão, o representante da OAB fará o relatório do fato ocorrido, com inclusão dos nomes dos servidores, dará conhecimento à autoridade judiciária e o encaminhará à OAB para elaboração de notícia-crime. Então aqui um ponto importante, a partir do momento que analisamos que foi desrespeitado o sigilo do conteúdo daqueles documentos, daqueles objetos que não tinham relação com a investigação, o representante da OAB que tem que estar presente nessa análise, nessa investigação, se ele perceber a inobservância disso, ele fará um relatório e, nesse caso, ele vai dar tanto conhecimento dessa irregularidade para a OAB quanto para a autoridade judiciária. E a partir daí, a OAB será responsável para a elaboração de uma notícia-crime. Continuando. Tá gostando da aula? Então se inscreve aí no canal, deixa seu like, que assim você ajuda esse projeto. Me segue lá no Instagram. Sempre que tem vídeos novos aqui no canal, eu divulgo por lá. Além disso, lá você vai encontrar dicas, conteúdos. Continuando com a aula agora. Próximo parágrafo. 6º F. É garantido o direito de acompanhamento por representante da OAB e pelo profissional investigado durante a análise dos documentos e dos dispositivos de armazenamento de informação pertencentes ao advogado, apreendidos ou interceptados, em todos os atos, para assegurar o cumprimento do disposto no inciso 2 do caput desse artigo. Então, um ponto muito importante que é garantido o direito do acompanhamento, não só do representante da OAB, porém o profissional que está sendo investigado também ele vai ter esse direito do acompanhamento na hora que houver a análise das informações, essas investigações sobre o conteúdo que estava sobre sua posse, seja no seu escritório ou no seu local de trabalho. Próximo parágrafo, parágrafo 6º G. A autoridade responsável informará com antecedência mínima de 24 horas a seccional da OAB a data, a hora e o local em que serão analisados os documentos e equipamentos apreendidos, garantindo o direito de acompanhamento em todos os atos pelo representante da OAB e pelo profissional investigado para assegurar o disposto no parágrafo 6º C deste artigo. Então, o parágrafo 6º G, ele deixa claro que tem que ter uma antecedência mínima de 24 horas. Então, a autoridade ela vai informar nesse prazo que é importante para a prova e quem ela vai informar? A seccional da OAB. Então, quem vai ser informado é a seccional. Ponto importante também que pode ser cobrado na prova. E aí, a partir daí, dessa informação, vai poder estar acompanhando o direito de acompanhamento de todas essas análises e investigações sobre os documentos, os equipamentos apreendidos. Próximo parágrafo. 6º H. Em casos de urgência devidamente fundamentada pelo juiz, a análise dos documentos e dos equipamentos apreendidos poderá acontecer no prazo inferior de 24 horas, garantindo o direito de acompanhamento em todos os atos, pelo representante da OAB e pelo profissional investigado para assegurar o disposto no parágrafo 6º C deste artigo. Então, em regra, no mínimo tem que informar 24 horas antes do que vai ser investigado ali naquele material apreendido. Porém, se for um caso de urgência e fundamentado pelo juiz, pode ser menos de 24 horas. Mas nesse caso, vai ter que informar para ter garantido o direito de acompanhamento do representante da OAB e do profissional que está sendo investigado. Próximo ponto. Parágrafo 6º I. É vedado ao advogado efetuar colaboração premiada contra quem seja ou tenha sido seu cliente, e a inobservância disso importará
em processo disciplinar que poderá culminar com a aplicação do disposto no inciso 3, caput do artigo 35 desta lei, sem prejuízo das penas previstas no artigo 154 do Código Penal. Então, o advogado, ele não pode, é vedado que ele participe de colaboração premiada contra seu cliente. E se ele fizer isso, além das responsabilidades na esfera penal, que traz lá o artigo 154, aqui no Estatuto da OAB, ele vai ter um processo disciplinar contra ele que pode gerar uma exclusão, conforme o inciso 3, caput do artigo 35 do próprio Estatuto da OAB. Continuando, agora vamos mudar do parágrafo 6º que vimos, agora vamos para o parágrafo 14, um parágrafo novo, mas ainda estamos no artigo 7. Parágrafo 14. Cabe privativamente ao Conselho Federal da OAB, em processo disciplinar próprio, dispor, analisar e decidir sobre prestação efetiva do serviço jurídico realizado pelo advogado. Ponto importante. Então é competente o Conselho Federal da OAB para processo disciplinar próprio, para analisar e decidir sobre o trabalho do advogado, o exercício, a função do advogado. Quem vai poder analisar a prestação desse serviço do advogado é o Conselho Federal da OAB, através de um processo disciplinar. Próximo parágrafo. 15. Cabe ao Conselho Federal da OAB dispor, analisar e decidir sobre os honorários advocatícios dos serviços jurídicos realizados pelo advogado, resguardado o sigilo, nos termos do capítulo 6 desta lei e observado o disposto no inciso 35 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Então, o capítulo 6 do Estatuto da OAB, ele traz sobre os honorários advocatícios. Então, além do que diz esse capítulo especificamente, aqui o parágrafo 5º, ele fala que quem vai ser competente para analisar e decidir sobre honorários advocatícios, através dos serviços prestados por um advogado, vai ser o Conselho Federal da OAB. Próximo parágrafo. É nulo, em qualquer esfera de responsabilização, o ato praticado com violação da competência privativa do Conselho Federal da OAB, prevista no parágrafo 14 deste artigo. Ponto importante trazido por esse parágrafo 16, que ele caracteriza como nulo qualquer esfera de responsabilização contra o exercício, a atividade do advogado, que não seja pelo Conselho Federal da OAB. Então, é competência do Conselho Federal da OAB analisar e decidir sobre um serviço feito pelo advogado. E qualquer outra esfera que trouxer alguma responsabilização sobre o serviço do advogado vai ser considerado nulo, porque isso é competência do Conselho Federal da OAB. Continuando. Agora, o artigo 7b. Esse é um artigo muito importante. Ele não foi alterado sobre o seu caput, e sim sobre a pena. Então, o caput é o mesmo. Constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado previsto nos incisos 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 7 desta lei. Então, o caput do artigo 7b, ele não foi alterado, porém a pena teve alteração, aumentou a pena, os anos. Agora a pena é de detenção para quem cometer esse crime que viola direitos e prerrogativas dos advogados, indicado nesses incisos, vai ser de 2 anos a 4 anos e multa. Ponto importante dessa alteração, preste atenção nessa mudança, agora é de 2 anos a 4 anos quem cometeu o crime de violar o direito e as prerrogativas dos advogados previsto nesses incisos do caput do artigo 7. E assim, futuros doutores, chegamos ao fim dessa primeira parte de atualizações sobre a matéria de ética para a primeira fase da OAB, mudanças do Estatuto da OAB, e qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo vocês, e até o próximo vídeo, estudantes!